A polêmica envolvendo um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Brasília, Levi Guimarães. As dúvidas sobre a aprovação da nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos começam a gerar questionamentos sobre se a mensagem vai mesmo chegar ao Senado. A intenção do governo é só enviar formalmente a indicação quando a vitória de Eduardo estiver bem encaminhada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também só deve pautar o assunto com essa condição. Enquanto isso não acontecer, o nome do deputado não será oficializado. Perguntado se há alguma possibilidade de desistir da ideia, o presidente Jair Bolsonaro não chegou a descartar. Na política tudo é possível. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Para o filho do presidente da República, foi mais um dia de périplo pelo Senado. Eduardo Bolsonaro disse que está tranquilo e que a candidatura à embaixada está mantida. Ele voltou a negar que seja nepotismo, afirmando que uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal afirma o contrário. O deputado negou que tenha havido qualquer conversa sobre uma possível desistência. Não existe essa hipótese, né? Não foi cogitada. Estão tentando dar contornos, né, de veracidade em um fato que nunca existiu. E eu continuo confiante e esperançoso. Não tive nenhuma conversa dessa com o presidente da República. A área técnica do Senado já emitiu 2 relatórios sobre a nomeação de Eduardo Bolsonaro e cada um indicou uma posição diferente. O primeiro, encomendado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, afirma que configuraria nepotismo, enquanto o segundo, a pedido do presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelson Trade, do PSD, diz que não seria ilegal. De Brasília, Levi Guimarães. E agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington está mantida e que não haverá recuo. Depois das declarações de ontem de que o Senado precisa fazer aprovação e de que não submeteria o filho a um fracasso, o presidente afirmou que Eduardo será apresentado ao Senado. Vai ser, não tem recuo, é o momento certo. Bruno Garchagen. O presidente, como nós ouvimos no áudio agora há pouco, disse uma coisa ontem, hoje disse outra, né? Talvez a declaração dele feita ali de forma improvisada, como acontece regularmente, ele pode ter feito lá uma espécie de confissão e tal, e manifestando uma incerteza em relação se o filho seria ou não chancelado pelo Senado a partir depois da sabatina. De qualquer maneira, hoje ele veio dizer, provavelmente depois de uma conversa com o filho, que em seguida essa declaração de ontem falou que não tinha recuo, não tinha nada, ele veio ratificar a posição. Eu realmente não acredito que o Bolsonaro volte atrás, ele vai manter até o final. Agora, se o Senado decidir, o que parece improvável, mas se o Senado decidir não chancelar o nome do Eduardo Bolsonaro, aí cria um problema político para o pai, que foi quem desde o início sustentou a indicação do filho. O Constantino, só acrescentando aqui as declarações do presidente, ele diz o seguinte: o Eduardo está estudando, está se preparando. Vai ser uma sabatina em que todos vocês estarão lá, todos sem exceção, uma referência aos jornalistas. E aí o presidente usou a expressão, é igual a urubu na carniça. O presidente está pouco acostumado com essa sabatina, né? Ele está mais acostumado a ter seus desejos impostos e isso não é democracia, não é assim que funciona, né? Eu já disse mais cedo, ele insistir dessa forma tão obcecada pela indicação do filho à embaixada americana, talvez seja um dos seus maiores erros políticos. Criou um racha na base, porque muita gente que apoia o grosso do governo não concorda com isso. Pode tecnicamente ou não surgir o debate se é nepotismo, que provavelmente vai acabar no Supremo, mas há cheiro de nepotismo e favorecimento. O filho tem a idade mínima necessária, não tem qualificação. A forma que ele justificou no início foi quase um escárnio, que fritou hambúrguer. Então, nada nisso pegou bem. E, no mínimo, vai encarecer o custo da aprovação de outras reformas que dependem do Senado. Porque ele está de gabinete em gabinete, que eu digo, o esforço de aprovação da indicação do filho, tentando persuadir, sabe-se lá como, a articulação política tão demonizada pelos bolsonaristas, os senadores, né? Então, se for aprovado, eu não sei se é tão provável assim, como disse o Bruno, eu acho que há dúvidas, eu acho que está bem dividido isso hoje,
Tanto é que houve esse recuo tático que já voltou atrás, porque ele sentiu ali a possibilidade de fracasso. E o custo é alto para ele, apesar do que talvez recuar agora seja um custo ainda maior, né? A menos que fosse por humildade, a menos que fosse por reconhecimento de que, de fato, isso não pegou bem e é um erro, e que houve ali, então, uma aceitação dos argumentos contrários. Não é esse o caso, ele está pensando apenas no filho, né? E nele, nada disso pode acabar muito bem, na minha opinião. Rodrigo, na política tudo é improvável, mas também tudo é provável. Então não dá para cravar nem no ferro, nem na ferradura. De qualquer forma, em termos de sistema político, eu já falei aqui várias vezes, eu sou fã do sistema parlamentarista, porque você tem um membro do parlamento que ocupa o poder executivo e tem que semanalmente prestar contas aos seus pares, e esse debate é muito bom para a democracia, mas é principalmente bom para a sociedade, porque é um sistema que tem incentivos positivos e que resolvem problemas de crises de forma muito mais rápida.